Muito bem, pessoal. Vamos a mais uma aula de clínica médica. Hoje falaremos do sistema endócrino. Para começar, nós falaremos de um órgão importantíssimo aí, fazendo um breve resumo aí, um lembrete apenas de anatomia, tá? Então vamos lembrar aí de um órgão super importante do sistema digestório aí, uma glândula mista, que é o pâncreas. Ele fica localizado atrás do estômago e produz alguns hormônios importantes para o sistema digestivo, em condições rotineiras, tá? Em condições normais. Quando o nível de glicose no sangue, o açúcar, né, que nós comemos, ele chega ao sangue, o pâncreas passa a produzir insulina. E a insulina, gente, é responsável para que esse nível de glicose ele volte ao normal, ou seja, ele transforma a glicose em energia. A insulina permite que a célula se abra e se alimente dessa glicose que está circulando aí na corrente sanguínea, para que isso seja utilizado como combustível para as atividades físicas aí, atividades normais do nosso dia a dia, tá bom? Ela pode também ser armazenada como reserva, e infelizmente como forma de gordura, né, o que eu tenho tido um grande problema ultimamente. Mas não vamos entrar no mérito da questão. Só relembrando aqui o nosso trato digestório, né, começando lá na cavidade bucal. Vamos para a faringe, né, porção oral da faringe. Depois temos aí o esôfago, esse tubo que leva o alimento para o nosso estômago. Esse órgão aqui, ó, nós temos aqui o fígado, né? Temos a vesícula biliar, que vai armazenar aí a bile, né, que também é importantíssima aí na digestão. Temos o estômago, tá? E o pâncreas, ele fica localizado aqui nessa parte posterior, aqui, ó, atrás do nosso estômago, certo? Então esse é só um lembrete aí do nosso sistema digestório. Deem uma olhadinha com calma. Se quiserem desenhar no caderno, também é válido, certo? Então vamos lá. Agora que nós lembramos aí um pouquinho, relembramos na verdade um pouco sobre o nosso trato digestório, o que é o pâncreas, né, que ele produz a insulina, vamos falar sobre uma doença chamada diabetes mellitus, ou DM, né, nas siglas. Então ela é uma doença que é caracterizada pela elevação da glicose no sangue. Bom, nós acabamos de falar que o pâncreas ele produz a insulina, que é o hormônio, né, que é responsável por promover a entrada da glicose nas células do nosso corpo, né? Então, o nosso corpo ele produz insulina produz energia, né, com a glicose, né, nos nossos alimentos. Então, vou lá e como um chocolate, né, meu corpo ele transforma ali, né, faço a digestão e essa glicose ela cai na corrente sanguínea, mas para que o meu corpo transforme isso em energia, eu preciso de um hormônio chamado insulina. Então, o defeito da insulina ou a não produção da insulina, ela causa o acúmulo de glicose na corrente sanguínea, né, o que nós chamamos de hiperglicemia. Então, as características mais importantes que definem o diabetes mellitus é a subida anormal, né, o excesso de glicose na corrente sanguínea, né? Isso causa esse descontrole, né? Popularmente as pessoas, os leigos chamam de açúcar no sangue, né? Mas lembrando que o açúcar, né, não é correto nós como profissionais da saúde utilizar a palavra açúcar no sangue. Então nós falamos glicemia. Claro que para o nosso paciente nós podemos simplificar sempre, tá bom, gente? Então o nosso corpo ele precisa produzir a insulina lá no pâncreas para que esse açúcar, para que essa glicose seja transformada em energia. Quando isso não ocorre, nós temos aí um quadro de diabetes. Então vamos aí estudar os tipos de diabetes, né?
Então, os principais aí é o tipo 1, que geralmente o diabetes tipo 1 ele surge na infância ou na adolescência, e ela tem uma origem autoimune, ou seja, o nosso próprio corpo, nossas células de defesa, ele vai destruir as células beta-pancreáticas aí, as ilhotas de Langerhans, né? Que com consequência disso você não vai ter a produção de insulina. Portanto, a glicose ela vai ficar circulando na corrente sanguínea aí, podendo causar danos, né? Então, o diabetes tipo 1 é mais raro do que a tipo 2, né? Cerca de 10% dos casos de diabetes aí correspondem à versão do problema. Então, os outros 90% é o diabetes tipo 2. Bom, os fatores de risco para o diabetes tipo 1 é a predisposição genética, casos na família e infecções na infância. Tratamento, a reposição da insulina. Então, o paciente, né, a criança, o adolescente, ele já vai se acostumar e precisa se acostumar às aplicações de insulina, tá? E claro, ele precisa manter um estilo de vida saudável, alimentação mais saudável, atividades físicas também vão ajudar ele ter uma vida mais normal. O outro tipo de diabetes, que é o mais comum, né, que atinge 90% dos pacientes, é o tipo 2. E vários dados indicam que o diabetes tipo 2 é o resultado de uma combinação de uma suscetibilidade genética, ou seja, de uma herança genética, ou o pai, ou a mãe, ou a avó, eles tiveram diabetes tipo 2, e fatores ambientais, né? Como por exemplo, aquela pessoa que não pratica atividade física, né? Come muito açúcar, né? Muito carboidrato, pão, massa, bolo, refrigerante, e não pratica atividade física. Então essas combinações aí, a obesidade e o sedentarismo, acabam aí favorecendo o aparecimento do diabetes tipo 2. Beleza? Bom, os fatores de risco são histórico familiar, diabetes tipo 2, idade, normalmente atinge mais os pacientes com a média aí de idade de 45 anos, um pouquinho antes, um pouco depois. Uma evidência de tolerância à glicose comprometida. Por exemplo, mulheres que tiveram aí uma diabetes gestacional, elas têm uma tendência maior a desenvolver o diabetes tipo 2, tá? O sedentarismo, né, inatividade física, o ganho de peso, sobrepeso, obesidade, o antecedente de diabetes gestacional, que eu comentei agora, e o uso de determinados medicamentos, aí, tipo corticoides, medicamentos que vão resultar, né, facilitar o aparecimento do diabetes tipo 2. Pronto, isso aí. Então, os sintomas clássicos do diabetes, tá, gente? Pergunta de prova. Cite 3 sintomas do diabetes tipo 2. Então, muita sede, isso em terminologia, nós podemos classificar como polidipsia, né? Muita sede. Urina em excesso, né? Poliúria. E perda de peso sem explicação. O paciente ele passa a sentir muita sede, a urinar excessivamente, principalmente durante a noite, e ele tem uma perda de peso importante aí sem explicação. Ele não está fazendo dieta, não mudou hábitos de vida e tem uma perda de peso aí inexplicável. Então, por que eu devo controlar, o meu paciente deve controlar o diabetes, né? Resposta: quando o diabetes não é bem controlado, após alguns anos podem surgir problemas nos olhos, rins, nervos, vasos, que podem levar a prejuízo na visão, que no caso é a retinopatia diabética, né? A nefropatia diabética, que é a perda de função renal, amputação de membros inferiores, infarto e derrame, ou seja, a doença vascular, né, diabética. Então,
O diabetes que não é controlado, que não é compensado, pode gerar aí inúmeras complicações aí. Elas podem ser agudas, né, aparecerem subitamente, como a hiperglicemia, né, ou a hipoglicemia, né, que a hipoglicemia que o paciente vai ter aí uma baixa muito acentuada nos níveis de açúcar no sangue. Isso pode ser fatal, tá, gente? Pesquisem lá, sinais e sintomas. Quais são os sinais e sintomas da hipoglicemia, certo? Façam essa pesquisa lá, dá um Google, né? E anotem lá na aba anotação do aluno. Quais são os sinais e sintomas da hipoglicemia? Importantíssimo vocês saberem diferenciar, tá bom? Para que vocês possam aí dar os cuidados de enfermagem correto, tá? Então anotem lá quais são os sinais e sintomas da hipoglicemia e cite os cuidados de enfermagem, certo? Então as complicações crônicas são nefropatia, que eu falei, né? E retinopatia, problema de visão, né? A retina, ela passa a perder a sua transparência, dificultando aí a formação de imagem aí no fundo dos olhos. Neuropatia diabéticas, problemas neurológicos, periféricos e problemas macrovasculares. Então, problemas vasculares, quando nós falamos dessa forma macrovasculares, nós nos referimos aí a infarto, AVC, tá bom? AVE. E muito bem, deixando aí o diabetes de lado, nós falaremos agora sobre o hipo e hipertireoidismo. Lembrando, gente, que ter tireoide é normal. Todo mundo tem a tireoide. A tireoide é uma glândula endócrina importantíssima para o funcionamento harmônico do organismo. Os hormônios liberados por ela é o T4, tiroxina, T3, triiodotiroxina, entre outros, tá bom? Estimulam o metabolismo, isto é, o conjunto de reações necessárias para assegurar processos bioquímicos do nosso corpo. Nossa, professor, mas que difícil isso. Bom, vamos imaginar que a tireoide, ela produz hormônios que ajustam o funcionamento do nosso organismo, beleza? Então, o hipo, lembra que hipo significa baixo, tá bom? A baixa ou nenhuma produção de hormônios pode causar cansaço, depressão. O paciente vai apresentar aquela pele seca e fria, diminuição de frequência cardíaca, diminuição de apetite, sonolência, alterações menstruais, tá? Alteração do libido masculino, no caso dos homens, tá bom? E ganho de peso também, tá? Não tá aí, mas também pode causar aí ganho de peso. No caso do hipertireoidismo, que é quando a glândula tireoide vai produzir em excesso a quantidade dos hormônios aí. Ela tem uma maior incidência nas mulheres do que nos homens. A tireoide também pode ser afetada por nódulos tiroidianos. Então, em certos processos de hipertireoidismo, o médico pode solicitar um ultrassom de tireoide para investigar se não tem a presença de nenhum nódulo que possa estar causando essa hiperativação da produção de hormônios, tá bom? Então, sinais e sintomas do hipertireoidismo é insônia, sudorese, perda de peso, resultante de queima de músculos e proteínas. Então, não perde só gordura não, tá bom? Então, o tratamento em ambos os casos deve ser introduzido assim que o problema é diagnosticado e depende da avaliação das causas da doença em cada paciente. No caso do hipotireoidismo, quando o corpo ele não vai produzir a quantidade adequada de hormônio, o paciente ele vai fazer uso de um hormônio,
por exemplo, o Eutirox. É um hormônio da tireoide que o paciente deve tomar em jejum, logo cedo pela manhã. É importante que ele não tome café em seguida ou outros comprimidos que podem inativar o efeito do medicamento, certo? O hipertireoidismo vai depender das características individuais, tá bom? Em alguns casos é preciso fazer a tireoidectomia, que é a remoção da tireoide, a utilização do iodo radioativo, tá bom? Então vai depender do tipo do que causou o hipertireoidismo. Então beleza, gente, vamos parar por aqui então. Vamos fazer essa tarefinha aí, tá? Vamos estudar os sinais e sintomas da hipoglicemia, tá bom? Sistema endócrino é muito bacana, são temas aí que nós veremos bastante no nosso dia a dia, tá? O nosso dia a dia clínico. Teremos muitos pacientes que têm alterações endócrinas, certo? Então façam uma pesquisa breve e sucinta e anexem na aba a anotação do aluno. Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço. Fiquem com Deus.